Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Para a nossa segunda palestra, nós vamos receber o tenente da Força Aérea, Rodrigo Pena, que já deve estar por aí online. O Rodrigo Pena, ele é tenente do HFAG também. Ele é especialista em cuidados paliativos, professor da Uniswan e atua também na linha de frente da Covid-19 e faz atuação também no Hospital da Força Aérea do Galeão e no CTI. Boa noite, professor. Fala aí, boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, vocês estão me vendo e me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Eu não estou te ouvindo tão bem, Carlos. Deixa eu ver só aqui se melhora aqui. Peraí. Estou te ouvindo muito, muito baixinho. A Raquel estava ouvindo bem. Alô, fala aí comigo. Não? Sim, estamos ouvindo você perfeitamente bem. Então tá bom. Boa noite, Rodrigo. A gente está ouvindo sim ou sim. Olá, boa noite, Carolina. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Quando o Então, senhor puder, pode começar. Tudo bem, então. Deixa eu... Bem, pelo que eu estou vendo aqui, tem uma galera conhecida aqui, né? Tem uns 60 pessoas aqui na sala, contando comigo. Bem, muito boa noite. Parabéns, Raquel, pela palestra. Excelente palestra. Consegui pegar um pouco do finalzinho aí, mas eu já conheço o seu trabalho, então posso dizer que é excelente, né? Então, deixa eu tentar botar a minha palestra aqui. Palestra não, né? Uma divisão aí de experiências, digamos assim. Vamos ver. É isso. Todos estão vendo? Estamos sim. Tá? Então, tudo bem. Deixa eu só testar uma coisa, ver se eu vou passar o primeiro. Passou o slide? Eu que não estou vendo. Não. Acho que o senhor tem que projetar ali embaixo. A gente não está vendo projetado ainda, não. Ah, perdão, peraí. Nada? Vê agora. Agora está passando. Tá, então vê aí. Passou o primeiro slide? Passou sim. Passou e voltou, né? Beleza. Tudo certo. Então, deixa eu começar o meu tempo aqui. Beleza, olha só, a primeira coisa. Gostaria muito de agradecer o convite. Quem eu conheço mais de perto lá, né? É o Carlos Henrique e o Thiago. É muito importante, assim, a gente ter essa oportunidade de falar, principalmente porque eu sou ex-aluno da UFRJ, né? E agora, dia 6 de dezembro, eu fiz... Até que mostrar aqui, ó. Olha como é que era a minha Minerva. Meio prejudicada, né? Ainda não era tão bonita como a de vocês. Mas, enfim, eu também tenho essa Minerva e tenho muito, muito orgulho dela. E agora, no último dia 6, eu fiz 20 anos de formado. Então, assim, é muito interessante eu poder estar falando para a faculdade que me formou, né? Se eu não me engano, é a primeira vez, olha, eu posso estar até enganado, mas acho que é a primeira vez, ou uma das pouquíssimas vezes, que eu estou falando aí para alunos da UFRJ. Então, é muito gratificante para mim. Uma coisa que vai ser legal eu falar sobre um pouquinho da minha história, só para você entender o porquê que eu estou aqui falando com vocês, né? O que acontece, então? Eu sou formado há 20 anos, eu logo em 2000, quando eu me formei, então 2003 para 2004, eu fiz a minha especialização no INCA, né? Lá para 2009, mais ou menos, eu comecei a dar aula lá na Uniswan, uma oportunidade, fui gestor de uma clínica escola, inclusive conheci a Raquel lá, Raquel deve ter falado, ela foi aluna lá da Uniswan, acho que eu dei aula para ela em algum
em alguma disciplina lá do final da faculdade dela, depois tive o prazer de ser da mesma equipe dela, né? Eu era o gestor de uma clínica, ela era fisioterapeuta dessa clínica. Desde 2015 eu sou oficial temporário da FAB, como a Raquel, ela é um pouco antes de mim, e também recentemente eu sou membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREFITO 2. Tudo isso tem a ver com toda uma jornada dentro, de repente, um pouco da oncologia, um pouco da terapia intensiva, do atendimento domiciliar, e tudo isso aí culminou em eu conseguir entender melhor como é a atuação do fisioterapeuta em cuidados paliativos. Essa história do cuidado paliativo comigo começou lá em 2000, logo que eu acabei a especialização, eu fui contratado por um contrato que também era temporário para o INCA. E aonde eu caí na unidade HC4 de cuidados paliativos. E aí a minha história no cuidado paliativo começou. Em algum momento aqui nos slides vai ter um slide sobre níveis de cuidado paliativo, né? Existe abordagem em cuidados paliativos gerais e cuidados paliativos especializados. Eu, que não sabia nada de cuidado paliativo, e ainda estou aprendendo, caí no cuidado paliativo especializado, numa unidade exclusiva do cuidado paliativo oncológico, que é o HC4 INCA. Cara, então, assim, eu aprendi, como dizem, eu bebi água limpa, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante. Mas vamos lá. Eu preciso eu vou contar uma história, né? Aqui, até você entender como a fisioterapia atua em cuidados paliativos, e não se iluda. É a mesma fisioterapia que você está acostumado a ver, né? Com as mesmas técnicas, só que tem que ter esse arcabouço, esse alicerce conceitual para você, diante do paciente em cuidados paliativos, poder ter uma visão mais efetiva do que você pode e deve fazer, e até do que você não deve fazer, certo? Então, a primeira grande reflexão que eu quero causar é que dentro do cuidado paliativo você precisa enxergar as pessoas além do diagnóstico. Eu não sei se vocês vão poder falar comigo, mas a origem dessa figura, né? Ela é uma figura chamada, ela é baseada na metodologia Gestalt da psicologia, se eu não me engano é figura e fundo, e diz a fonte dessa figura que nesta fotografia aqui, ou nessa gravura, nós temos 9 figuras humanas. Eu consigo enxergar 6 até, vamos lá. Essa figura maior, né? Essa daqui, é um velhinho, como se fosse. Uma mulher aqui, então 3. Talvez aqui tenha uma figurinha de uma criança, 4. E aí, se você for para cá, você enxerga aqui, ó, um rosto, 5, outro rosto, 6, outro rosto, 7. E olhando melhor, você vai até achar. Mas o que isso significa? Por que eu estou mostrando essa figura? Porque, invariavelmente, você, dentro do cuidado paliativo, você vai precisar enxergar a pessoa além do contexto clínico da doença, do diagnóstico que você está vivenciando ali. É claro que a pessoa tem um diagnóstico ameaçador da vida, eu vou ler isso nas definições que eu vou apresentar daqui a pouco, porém, a pessoa está viva e você precisa abordar ela da melhor forma possível. O outro aspecto importantíssimo é que todos os direcionamentos dos esforços no cuidado paliativo, eles são direcionados ao paciente. O foco é o paciente, não é mais a doença. Depois também tem uns gráficos interessantes sobre isso. Só um minutinho. Outra frase que é bastante falada aí na internet, cai como uma luva para o cuidado paliativo. O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém, né? Então, assim, todos nós podemos ter parentes como pacientes, podemos até ser pacientes. Quando a gente está de frente para um caso, né, um caso clínico, uma doença, você tem que lembrar que não é só uma doença, um contexto clínico, uns sinais e sintomas, uma forma de você avaliar. Aquilo, na realidade, é uma pessoa, né? E essa pessoa tem uma família e todo um contexto. Muito, muito importante relembrar isso aqui, né? Quem é afetado pela doença? Então, enquanto a doença afeta individualmente o paciente, suas consequências afetam também a família. Todos que vivem e trabalham com o paciente.
O processo da doença desafia, até porque altera os papéis familiares e a dinâmica de grupo. Então, vamos puxar muito para a coisa real, né? Inicialmente, ele é um membro de uma família, e aí busca todo o bem-estar, muitas vezes ele é o provedor, aí tem o diagnóstico. Aí, dentro da família, ele passa a ser o paciente, e aí o contexto não é mais de bem-estar, o contexto é de doença. Pessoas precisam cuidar dele, existe gasto, desgaste do próprio cuidador. E aí depois, quando vem o evento morte, a família, né, enlutada, digamos assim, fica com esse seio familiar vazio. Então, é importante você lembrar que existe todo esse processo de adoecimento, história natural da doença e morte. Cuidados paliativos não é apenas sobre morte e morrer. É bom que se diga isso, né? Muita gente, até onde a gente trabalha, provavelmente, enxerga que cuidados paliativos é sobre morte, né? E não é. Então, mas sim sobre viver bem, ou o melhor possível, com melhor qualidade de vida e dignidade, o maior tempo possível, apesar do diagnóstico. E aí faz total sentido eu ter colocado aquela figura para você direcionar o foco ao paciente e enxergar o paciente além da doença. Qual é esse contexto que a gente vive hoje em dia, né? É o contexto da longevidade, é o contexto de diversos diagnósticos que afetam a vida. A Raquel com certeza falou alguns casos clínicos, diversos contextos que afetam a vida, e graças a Deus alguns saíram, né? Mas alguns eles não saem do CTI, eles têm o seu óbito lá, e a gente tem que entender que ele não entrou em cuidado paliativo na terapia intensiva. Muitas vezes a terapia intensiva é o ambiente em que há a transição mais rápida e às vezes imperceptível para quem não tem esse conceitual que eu vou tentar passar aqui, de que o cuidado paliativo iniciou e começou ali. Muitas vezes mas muitas e muitas vezes esses contextos que ameaçam a vida, como? Eu vou comentar. Contexto oncológico, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, doenças neurológicas, até doenças reumáticas, enfim, diversos outros contextos que a pessoa já vem com aquela perda de qualidade de vida, a exacerbação de sintomas ao longo de todo o processo da doença, e um belo dia ele para no CTI. Então, ele não entrou em cuidados paliativos porque ele está no CTI. Ele entrou em cuidado paliativo porque ele está morrendo. Não é isso. É exatamente isso que eu quero quebrar. Eu preciso contar essa história. Há uma sobrecarga de sintomas nesses contextos clínicos, diversas perdas funcionais e o aspecto da morbidade de todo esse cuidado, pensando em doenças crônicas, né? Eu sempre gosto de botar esse slide, principalmente porque ele é muito associado à questão do administrador, né? Do cara que gere uma situação. E muitas vezes, você, como fisioterapeuta, como qualquer profissional de saúde, você, diante de um contexto de cuidado paliativo, você precisa agir como um gestor. É você entender o que não é importante, e importante, aí você coloca, importante é tudo relacionado ao paciente, e não importante são as coisas relacionadas à doença. Mas peraí, mas não vai tratar a doença nunca? Vai. Existe aí um gráfico nos próximos slides falando sobre isso, sobre a terapia modificadora de doença e a concomitância entre os cuidados paliativos que devem começar cada vez mais precoces. Mas é só com uma visão bem cartesiana. Isso aqui até lembra um plano cartesiano, né? Ordenada, e a abscissa vai dar um determinado ponto. Então, você tem que tentar diferenciar o que é importante e o que não é importante. Dentro disso, o que é importante é tudo relacionado ao paciente, porque cuidado paliativo foca no paciente, não na doença. E relacionado a urgente e não urgente, a gente pode começar a botar os aspectos de obstinação terapêutica, futilidade terapêutica, seria o não urgente, o que não vai trazer benefício. E o urgente seria relacionado ao controle eficaz de sintomas, que inclusive é um dos pilares do cuidado paliativo. E aí um outro conceito de eficiência, eficácia e efetividade. O que é eficiência? Seria fazer o certo determinada coisa. Tem a ver com os meios que você usa para aquilo. Eficácia, fazer determinada coisa da maneira certa, relacionada aos fins. E efetividade é o que a gente busca dentro do cuidado paliativo, que é fazer corretamente o que deve ser feito, né? E aí tem a ver muito com os princípios éticos e bioéticos que eu vou citar depois. Então, a efetividade, olha só, é um conceito até da administração, né? Da logística, talvez,
mas ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar, efetividade. Então, tem que ter ênfase nos benefícios gerados a médio e longo prazo, no nosso caso, é até a curto prazo, né? Gerar efeitos positivos, satisfação, agregar valor aos clientes, que são os pacientes, e tem que ter a medida de um impacto imediato, quase. Se não tiver isso, você não está fazendo o cuidado paliativo bem. Então, o cuidado paliativo requer o quê? Abordagem multi-inter e, há quem diga, até transdisciplinar. Doença que ameaça a vida e terminalidade, esse é o contexto, né? Então, pensa, eu falei algumas doenças, vou falar melhor depois outras, mas você pensa assim, é uma doença crônica que teve um diagnóstico, só que aquela doença crônica, no momento do diagnóstico, já é sabido pela literatura, é sabido por diversos estudos, é sabido pela história natural da doença, que ela não tem uma cura efetiva. Ela tem um controle sintomático, né? Um direcionamento para que o paciente, em vista de doença, tenha o maior tempo possível de qualidade de vida. Isso já é cuidado paliativo, ainda que o cardiologista, pneumologista, oncologista, sei lá, qualquer médico que seja, não diga isso para o paciente, porque aí tem a ver com crenças limitantes dele. Aí você pode dizer assim, mas aí o cuidado paliativo, se o cara falar, o médico falar, ele vai estar decretando a morte do paciente. Crença limitante, cultural, inclusive. Porque, na realidade, se você disser para um paciente, olha, a gente vai tratar você até o final da sua vida, a gente não vai te abandonar, mas a sua doença não tem uma cura efetiva. Tem remédios para você tomar, então, usando o que a Raquel falou, terapia farmacológica, não farmacológica, e no cuidado paliativo tem diversas dimensões, que eu também vou citar, e que aí te diz que é uma abordagem o quê? Multidisciplinar. Então, na verdade, você dá a chance para o paciente entender a doença dele, fazer suas próprias escolhas e buscar a qualidade de vida, e não viver como se não tivesse uma doença que vai matá-lo, é importante dizer isso, mais cedo ou mais tarde, e quando chegar lá no final da vida, com sinais de exacerbação refratária a qualquer terapia, medicamentosa ou não, ele se ligar, agora eu estou em cuidado paliativo. Não, ele está em cuidado paliativo desde o diagnóstico, só que não foi avisado para ele. Tem que haver um estreitamento da relação profissional-paciente e entre a equipe, então a valorização da comunicação. A ideia de que a morte coloca a vida em perspectiva, né? Se você tem uma ideia de que a sua doença vai te matar, você pode ter urgência em viver. É até ético falar isso, né? Tem a ideia de alteridade, que o paciente é visto como um ser ativo e com poder de decisão, então tem que ser preservada a autonomia dele. E a ideia de que o tratamento adequado é aquele que o paciente pode porque ele tem condições clínicas para, deve porque a literatura embasa ou até a experiência dos profissionais, mas, acima de tudo, deseja receber. Então, percebam que a autonomia, a escolha do paciente tem que estar sempre envolvida nisso. Vamos lá. Cuidado paliativo não se baseia em protocolo. Eu queria que vocês fotografassem esse slide. Se quiser me marcar no Instagram, pode marcar, mas eu queria que você tirasse a foto para você guardar para a sua vida. Não se baseia em protocolo, mas sim em princípios. Por isso que eu vou ter que contar essa história toda. Não se fala em terminalidade, mas sim em doença que ameaça a vida. Indica-se o cuidado paliativo desde o diagnóstico, eu já comentei isso, expandindo todo o campo de atuação multidisciplinar. Não falaremos em impossibilidade de cura, mas sim na possibilidade ou não de tratamento modificador da doença. Desta forma, afastando-se a ideia de não ter mais nada a fazer. Então, sempre vai ter alguma coisa a fazer. Não que aquele a fazer seja uma terapia curativa. Pela primeira vez, uma abordagem inclui a espiritualidade nas dimensões do ser humano. Então, a espiritualidade a dimensão espiritual é uma dimensão dos cuidados paliativos. A família é lembrada, incluída nesse processo e, portanto, assistida também no pós-morte, no período de luto. Como avaliar resultados em cuidados paliativos? Então, eu falo assim, eu estou aqui com o paciente, cuidado paliativo, beleza, já tenho uma noção do que é, eu vou agora tentar fazer alguma coisa aqui, porque eu sou fisioterapeuta, estagiário, eu tenho que atender. E aí, como eu vou saber que está tendo resultado bom em cuidado paliativo? São parâmetros muito objetivos. Tem que ter evidência de promoção de cuidado ao paciente e às suas famílias, satisfação dos pacientes e profissionais. Então, acende a lanterna, está num ambiente onde as pessoas ficam angustiadas com o próprio tratamento que estão fazendo, tem que acender a luz amarela.
impacto de conforto físico, psicossocial, familiar, social, econômico, espiritual, todas as dimensões. Efetividade no controle de sintomas, aí eu botei a dor como quinto sinal vital, como um exemplo clássico, que indica a efetividade mesmo. Melhora da qualidade de vida, controle ou, né, evitar, né, as futilidades terapêuticas, então, a utilização racional, ética e responsável de todos os recursos terapêuticos de saúde, incluindo a fisioterapia, a gente vai ver mais tarde, e a condução adequada do processo de finitude, que é chamado End of Life Care, cuidados ao fim da vida, já diferenciando, não sei se está aqui, depois ele vai aparecer, já diferenciando cuidados paliativos do cuidado ao fim da vida. Vai ter uma figura que vai explicar isso também. E aí, é sempre bom lembrar que em todas as especialidades da fisioterapia, e o cuidado paliativo está rumando para ser talvez uma especialidade, né? É bom que se lembre que existem, no cuidado paliativo, níveis de atuação. Então, existe o nível abordagem em cuidados paliativos, o nível cuidados paliativos gerais e o nível cuidado paliativo especializado. O nome já diz, né? Eu diria que no hospital geral, lá onde a gente trabalha, ela está entre abordagem em cuidados paliativos e cuidados paliativos gerais. A minha experiência foi o quê? Como eu falei antes, eu fui logo bebendo água limpa, porque eu entrei no mundo do cuidado paliativo numa unidade de cuidados paliativos especializados e muito nichado, que era de oncologia, certo? Então, assim, foi muito mais fácil eu aprender, porque eu via todos os dias a mesma coisa, todo mundo falava a mesma língua, tinha educação continuada e a comunicação intra-equipe e com o paciente era fantástica. Então, eu aprendi mais rápido, digamos assim, né? E aí eu tenho questões norteadoras para a gente conversar sobre isso. O que são cuidados paliativos? Então, primeiro eu vou dizer o que não é cuidado paliativo. Não é cuidado paliativo, não é um diagnóstico ou uma fase da doença. E não deve ser instituído apenas no final da vida. Cuidado paliativo não é uma última possível alternativa para a vida, uma segunda chance, mas também não significa morte certa e iminente. Cuidado paliativo também não é negar ou retirar tratamentos que sejam adequados, que tragam benefícios e que gerem qualidade de vida. Como também não é um conjunto de técnicas e procedimentos mirabolantes e exclusivos de uma única categoria profissional. Só aí você já entendeu que é uma coisa individualizada, feita em equipe, e tem coisas que não é para ser feito, certo? Da onde veio isso? Então, é importante falar sobre esse aspecto histórico, né? Lá, 460 a.C., o médico, que só existia esse profissional de saúde, o médico tinha duas obrigações fundamentais: ajudar o paciente a morrer e aliviar os sintomas do paciente durante a morte. Então, entenda, nesse momento aí histórico, o médico e nenhum profissional de saúde que existisse, ele não impedia a morte, ele identificava que o cara estava morrendo e conduzia a morte da melhor maneira possível. Essa era a perspectiva da época. Ajudá-los a morrer e jamais assumir o caráter de luta contra a natureza, certo? Os anos passaram, né? E houve um segundo entendimento desse processo da morte. Então, daí veio o termo cuidados paliativos, ou paliar, vem de manto de proteção. Então, essa ideia começou lá antes de Cristo, e na época medieval, isso se tornou uma coisa mais concreta com a instituição. Deixa eu ver se está escrito aqui. Tá. Então, com a instituição hospice. Então, eu vou ler aqui, ó. O termo cuidados paliativos é utilizado para designar uma ação de equipe multiprofissional a pacientes fora de possibilidade terapêutica de cura. A palavra paliativa é originária do termo pallium, que significa manto de proteção. Proteger aqueles que a medicina curativa, né, a área de saúde curativa, já não mais acolhe porque não tem mais terapia de cura. Então, segundo o Manual de a origem dos cuidados paliativos se confunde historicamente com o próprio conceito de hospice, que era o quê? Abrigos, daí que veio o sentido de hospital, né? De hospedaria e de hospital, de hospitalizar. Era uma ideia de você
das pessoas moribundas, feridos de guerra, idosos doentes, idosos fragilizados, serem absorvidos, acolhidos nessas instituições chamados abrigos, hóspices, que depois vieram a virar os hospitais. Era uma coisa voltada à religião e tudo, né? Isso é importante dizer. Sobre a definição. A OMS, junto com a Academia de Cuidado Paliativo, né, que ratifica isso, diz o quê? Que cuidados paliativos é uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhora da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença ou agravo que ameace a continuidade da vida por meio da prevenção, alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação impecável, tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. E a base é controle de sinais e sintomas, qualidade de vida e conforto. Cuidados ao fim de vida. Há uma divergência de conceitos. Algumas literaturas falam de últimos 15 dias de vida, e aí, às vezes, confunde com cuidado paliativo, e últimas 24 a 48 horas de vida, e aí é chamado de processo ativo de morte. O que é considerado qualidade de morte? Isso foi um artigo que foi perguntado para os pacientes, para os familiares, para os profissionais de saúde, e eu destaquei aqui o que é considerado importante para o paciente no final da sua vida. Então, manter-se lúcido e consciente, ter planejamento funeral, ter a sensação de ter vivido a sua vida, ter deixado um legado, né, para quem estava com ele, não se tornar um fardo para a sua família, ser capaz de ajudar os outros com a sua experiência, que também tem a ver com legado, não ser lembrado com sentimento de pena e não sofrer no final da vida. Eu vou destacar aí, o não sofrer no final da vida, porque tem a ver com a gente, sabe? Se nós, profissionais de saúde, não entendermos todo esse conceitual, a gente, inevitavelmente, seja no ambulatório, seja na terapia intensiva, no paciente internado, a gente vai fazer o paciente sofrer. Porque a gente tem que entender que a vida é um ciclo e a morte faz parte dela. E é esse slide, é outro para você tirar foto. Então, se o cuidado paliativo fosse uma roda, um conjunto, o cuidado ao fim de vida seria um pequeno conjunto contido nele. Então, cuidados aos pacientes próximo ao período de óbito, ele é considerado cuidado ao fim de vida perante essa definição que eu disse antes. Então, está entendido que cuidado paliativo não é igual à morte. Isso é um artigo que todo mundo fala, né? É um artigo de uma revista de economia, da revista Economist, de 2010, ele já foi republicado em 2015, que ele fala da qualidade de morte no mundo. Então, ele foi avaliado 40 países, né? O Reino Unido está em primeiro, não por acaso, porque toda aquela origem do cuidado paliativo foi do Reino Unido, né? Da Inglaterra. E o Brasil, dentro de 40 países, ele está em qualidade de morte, num ranking, nesse ranking de 40 países, ele está em 39º. Então, só daí você pode imaginar como que nós, profissionais de saúde, como um todo, estamos conduzindo mal o cuidado paliativo, sem aqueles critérios de o que é qualidade no cuidado paliativo. Porque temos lacunas de entendimento, estou tentando gerar sementes aqui agora, lacunas de conhecimento, não conhecemos os princípios do cuidado paliativo, não entendemos que cuidado paliativo tem que ser desde o diagnóstico, e aí não conduzindo isso, quando se pensa nisso, já está no período da morte, e a gente vai continuar sendo obstinado, fútil, e o paciente não enxerga isso como qualidade de morte. Por isso que o Brasil está lá atrás nesse ranking. Esse é um gráfico que depois ele vai aparecer de novo, mas é só para mostrar que a terapia modificadora de doença, ao longo do tempo, ela vai dividindo espaço com os cuidados paliativos. Então, esse vértice desse triângulo cinza, por exemplo, e o vértice do triângulo azul, seria o diagnóstico. Então, seria o foco do cuidado através do tempo. E lembrando que o cuidado paliativo continua mesmo após o luto, né? Porque a família, o binômio paciente e família está incluído nisso. Então, isso continua mesmo após o luto. Alguns conceitos importantíssimos, né? Eu vou falar rápido sobre isso, depois vou mostrar uma figura que é bem interessante. O conceito de eutanásia, que é chamada boa morte ou a morte tranquila, sem sofrimento. É relacionado ao direito de morrer, autorizado por lei em alguns países, em caso de doença incurável. Lembrando que a eutanásia no Brasil é crime, tá? A ortotanásia é chamada morte natural, sem sofrimento e com tranquilidade. É o popular morreu dormindo, morreu igual um passarinho. É o morrer tranquilo.
lembrando que todos nós vamos morrer, né? Distanásia, isso é o que mais a gente vê na terapia intensiva, inclusive, muito, mas vê muito. É a morte angustiante, uma morte lenta e dolorosa, com muito sofrimento, retardado o processo de morte com procedimentos fúteis, você pode falar diversos, que tem a ver com a gente, tá? Vamos lá. Às vezes VNI, às vezes intubação, às vezes aspiração das vias aéreas, que tem a ver com o médico. Às vezes uma punção venosa profunda, hemodiálise, a própria intubação. Isso tudo pode ser considerado conduta distanásica. Por que eu estou falando distanásico? Porque vai prolongar a vida através de meios artificiais sem gerar, sem mudar o desfecho, porque o desfecho vai continuar sendo a morte, sem mudar prognósticos, sem gerar qualidade de vida, sem gerar benefício nenhum para o paciente. Lembra a efetividade? Tem que gerar benefício. Não gerou benefício, você está tratando a doença que não tem mais tratamento, e não está cuidando do paciente. E um termo novo para vocês, talvez, é a mistanásia, que é a morte miserável, morte por omissão, por negligência, por abandono. Muita gente chama isso de eutanásia social. Esse, às vezes, é um ambiente, né? É um ambiente que o foco deveria ser o paciente, porém, ao paciente lá atrás, ó, com bomba infusora de um monte de medicação, oxigênio, ventilação mecânica, transfusão. Aí tem aqui, ó, uma ironia, tá vendo? Como se fosse um garfo e faca, um prato, num suporte artificial de nutrição. Lembrando que via artificial de nutrição não é igual comida. Comida é o que você come pela boca, tem prazer, tem vontade, tem aspecto visual, certo? E é nesse contexto em que se dá toda esse processo de ortotanásia, que é o que a gente quer, eutanásia, que é, às vezes, o que o paciente quer pelo sofrimento dele, mas é crime no Brasil, distanásia é o que a gente vê muito, e é um ambiente que ocorre as futilidades terapêuticas e a obstinação terapêutica. Calotanásia é um outro termo que existe, está se falando muito hoje em dia, que seria a morte bela, que é como se fosse um retorno àquela época antes de Cristo, em que as pessoas têm um maior entendimento e aceitação do processo de morte e vivem aquele processo, sabe? Mas isso é para seres evoluídos. Eu também não sei se eu teria essa evolução. Alguns personagens dessa parada toda. A Cicely Saunders, né? Que ela foi assistente social, enfermeira e depois se formou médica. Ela é um pilar do cuidado paliativo moderno. Ela que lançou a frase: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Repare que ela não falou trata. Ela não falou de doença. Quem tem sofrimento não é a doença, é o paciente, né? Então, o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Na década de 60, aí, ela que criou o conceito de dor total, que é uma dor que transcende a dimensão física. Essa outra senhora, Elizabeth Kubler-Ross, tem até um Instituto Elizabeth Kubler-Ross aqui no Brasil, ela lançou a ideia do paciente como mestre do cuidado. Então, tudo que você vê hoje falar sobre tanatologia, entendimento e estudo da morte tem a ver com essa senhora. E esse outro senhor, que eu acho que ele é vivo até hoje, o Robert Twycross, ele que inventou, né, criou a ideia da otimização dos opioides. Claro que ele bebeu na água da Cicely Saunders, né? Mas ele que lançou a ideia do seguinte, de dar opioide dentro da escada analgésica para o paciente não sentir dor. Então, não era esperar a pessoa sentir dor para dar novo remédio. Era uma prescrição mais enxuta, porém mais direcionada para controle da dor. No Brasil, então a história do cuidado paliativo no Brasil, os primeiros serviços têm a ver com o Rio Grande do Sul, Santa Casa, e um dos primeiros serviços, né, que merece destaque é do Instituto Nacional do INCA, que iniciou em 1998, e de 2004 até 2010 eu tive o prazer, a honra de fazer parte desse serviço. E isso existe no mundo como? Existe um aspecto legal, né? A Carta de Praga, que é uma carta muito vinculada aos direitos humanos e que diz: direito aos cuidados paliativos. O acesso aos cuidados paliativos é uma obrigação legal e é reconhecida pela Convenção das Nações Unidas e tem clamado como direito humano as oscilações internacionais, baseando-se no direito de mais alto nível de saúde mental e física. E aí ele vai falando aqui, eu não vou perder tempo, porque isso aqui eu não quero ler, mas é tudo da Carta de Praga. No nível Brasil e Rio de Janeiro, existe aí a Política Nacional de Cuidados Paliativos pelo SUS, e já tem uma lei
municipal, muito vinculada ao pessoal lá da Fiocruz, que garante o acesso de saúde básica, né, como, pelo menos a lei garante, não sei se ela é efetivada, mas como acesso dos cuidados paliativos aos pacientes que precisam, mas está aí num processo de reestruturação. Dimensões do cuidado paliativo. Como eu falei, existe a dimensão física, que é o que mais a gente enxerga, mas existe também a familiar, emocional, social e espiritual. Por isso que não dá para um único profissional deter o saber de atuar em cuidados paliativos, né? Princípios dos cuidados paliativos são muitos, eu resumi aqui. Controle impecável de sintoma, suporte multidisciplinar, abordagem multidimensional, respeito aos princípios bioéticos, eu vou citar aqui, e comunicação eficaz. Tudo isso tem que otimizar a qualidade de vida. Então, controle impecável de sintomas requer antecipação, individualização, reavaliação, supervisão, sempre evitando a obstinação terapêutica. Tem que existir um time de cuidado paliativo. Por quê? Porque a gente não tem como só fisioterapeuta, enxergar tudo que o paciente precisa, certo? Então, assim, já está mais do que descrito, até uma referência bem nova, né, do JAMA, que é um artigo, melhor, uma revista, um jornal bem conceituado, e eu destaco nessa equipe a ideia do capelão, ou o líder religioso que o paciente tiver, né, para poder abordar melhor essa dimensão espiritual. Abordagem multidimensional. Tem que haver a legitimação do sofrimento. Às vezes, parece que o sofrimento é só físico, ou você só enxerga o físico, mas ele não é. Eu gosto sempre de botar essa frase, né? Empatia sem ego. Evitar de falar isso para o paciente. Eu sei o que você está passando. Olha, você não sabe. Primeiro, porque quem está passando é ele. Segundo, porque ainda que você tenha um parente seu passando, ou até você já tenha passado, isso é muito individual, né? O sofrimento ele é muito individual. Esses são os 4 princípios bioéticos. O princípio da autonomia, que tem a ver com o paciente fazer as suas próprias escolhas. O princípio da beneficência, que é em relação, aqui está médico-paciente, mas é profissional, saúde-paciente, ou seja, em primeiro lugar, fazer o bem. O princípio da não maleficência, que é, em primeiro lugar, não fazer o mal. E o princípio da justiça, cada princípio desse não deve se sobrepor a outro, desde que ele seja benéfico para o paciente. Tem aí a questão das diretivas antecipadas de vontade, né? Eu volto de novo com a frase: tratamento mais adequado, seja ele qual for, é o que o paciente pode, deve, mas deseja receber. O processo de comunicação, a gente deve entender o processo, a história natural da doença, né? E evitar ao máximo o pacto do silêncio. E aí entra um conceito que eu não sei se vocês já ouviram falar, de diretivas antecipadas de vontade, que eu vou ler rapidinho o que é. Diretivas antecipadas de vontade são o instrumento que permite à pessoa manifestar sua vontade caso a doença se agrave e ela não possa mais responder por si mesma. E o objetivo dele é permitir que a pessoa faça escolhas ainda em vida. Detalhe, né? Cuidado paliativo é sobre uma pessoa que está viva e ainda faz escolhas. Sempre lembra disso, tá? Pensando aí o que é legal, o Conselho Federal de Medicina dá um suporte ético e legal aos profissionais de saúde, desde que respeitem a vontade da pessoa. Elas requerem que o tratamento que recebam reflita os seus valores e suas crenças. É para isso que ela existe. De modo que faça valer a vida a pena, e querem especificar, geralmente, as circunstâncias nas quais elas não querem ter a vida prolongada. Ou seja, os pacientes querem evitar sua própria distanásia, certo? Antes de proporcionar cuidados e tratamento, o profissional de saúde precisa obter o consentimento explícito da pessoa. Isso é normal, numa terapia intensiva, por exemplo. Autorização para fazer traqueostomia, um exemplo, ou para fazer determinadas cirurgias, né? É preciso estar por escrito? Não. O médico, e até em serviços mais organizados, pode somente registrar no prontuário, e o paciente também pode, caso deseje, ela ou uma pessoa direcionada pode, registrar isso como diretivas antecipadas em
cartório. Importante dizer que as diretivas são do paciente, tá? Em qualquer momento de lucidez ou de uma pessoa para a qual ela deu plenos poderes, né, deu uma procuração, pode revogar ou reverter essas diretivas. E para isso, precisa ter uma boa comunicação, né? Então, a gente só pensa em comunicação de más notícias quando o paciente está morrendo. Mas você dizer para um paciente que ele tem um diagnóstico que ameaça a vida e que ele pode morrer a qualquer momento, se for esse o caso, ou que ele pode morrer mesmo que ele trate muito a doença, ele vai ter exacerbação dos sintomas em algum momento, ele pode morrer, é preciso ter uma técnica. E existe aí o protocolo SPIKES, né, que é um acrônimo, as letras significam o quê? O S, preparando para o encontro, né, pensando numa má notícia, ela qualquer. O P, percebendo o paciente. O I, convidando para o diálogo. O K, transmitindo as informações. O E, expressando as emoções. E o S, resumindo e organizando as estratégias. O que uma comunicação de má notícia precisa ser? Clara, objetiva, acolhedora, com binômio paciente-família. Né? É interessante que você talvez comece esse diálogo perguntando: o que você entende sobre a sua doença? Né? Porque o paciente, às vezes, pergunta muitas coisas, e isso é uma boa saída. Quando estão indicados os cuidados paliativos? Então, como eu falei, para qualquer doença que ameace a vida. Então, a gente pode listar um monte, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular encefálico, doença renal, doença hepática, demência avançada, síndrome da fragilidade do idoso, doença neurológica de longa duração, doença cardíaca, ELA, amiotropia espinhal, esclerose múltipla, tumores muito avançados, por exemplo, um tumor de pâncreas, ele muito provavelmente está desde o diagnóstico em cuidados paliativos. Quer dizer que o paciente vai morrer naquele momento? Não, mas é porque o tumor de pâncreas é um dos tumores sólidos com menor taxa de cura, né? Então, por si só, ele já estaria em cuidados paliativos e o paciente vai ser tratado, aí, muitas vezes por anos. E, falando da indicação de cuidados paliativos em terapia intensiva, volto a dizer, o ambiente da terapia intensiva é um dos que mais gera situações de transição rápida entre cuidado curativo, cuidado paliativo, fim de vida e morte, ou cuidado paliativo muito arrastado, cuidados ao fim de vida e morte, ou o paciente, muitas vezes, por indicação errada de terapia intensiva, chega num contexto de morbidade, fragilidade, exacerbação de sintomas enorme, que não deveria ser internado no cuidado na terapia intensiva. E aí ele já entra na terapia intensiva morrendo. Claro que ele está em cuidado final de vida, né? Então, isso é uma coisa que é preciso ser dita. Sobre alguns exemplos de doença, existem os marcadores, né? Então, vamos lá. Para o câncer, qualquer paciente com câncer metastático ou inoperável, isso são indicações de cuidado paliativo. Doenças cardíacas, sintomas de insuficiência cardíaca durante o repouso, quais são os sintomas? Dispneia, cansaço, né? Parado e uma fração de ejeção de menos de 20%. Aí você está pensando, caramba, mas eu faço estágio num lugar onde tem um monte de pacientes assim. Bem-vindo à realidade. Exatamente isso. Doenças pulmonares, dispneia em repouso, sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca direita, saturação de O2 menor do que 80%, quase 100%, PaCO2 maior do que 50%, perda de peso não intencional, aí o DPOC você lembra o quê? Da síndrome caquexia, anorexia. Demência, aí tem diversos motivos, mas incapacidade para andar, incapacidade para se alimentar, não falar palavras inteligíveis, idas por exacerbação de dor, escara, infecções oportunistas, infecção respiratória, infecção urinária, idas à emergência, doenças hepáticas, né? Quando tiver uma ascite refratária, aquele paciente que é extremamente ictérico e que não tem uma terapia modificadora daquela doença, peritonite bacteriana, desnutrição e perda de massa muscular enorme, doenças renais, quando o paciente não é candidato à diálise, o que modifica um pouco a doença? É a diálise, não é candidato à diálise, ele está em cuidado paliativo. E síndrome da fragilidade. Isso é relacionado à doença. Agora, o que é relacionado ao paciente? Pensa isso. Aquilo é fatores, marcadores da doença. Agora, coisas relacionadas ao paciente.
O paciente não é indicado a terapia curativa, ou às vezes até porque ele não quer. O paciente tem uma doença grave e prefere não ser submetido ao tratamento de prolongamento da vida. Ele não quer ser destanasiado. Nível inaceitável de dor por mais de 24 horas. Sintomas não controlados. Sofrimento psicossocial ou espiritual não controlado. Visitas frequentes à emergência. Aí a gente lembra, DPOC, insuficiência cardíaca, outras doenças pulmonares, idosos frágeis, vão todas as vezes, durante o ano, vão muitas vezes à emergência. Mais do que uma admissão hospitalar pelo mesmo diagnóstico nos últimos 30 dias, internação prolongada sem evidência de melhora, internação prolongada no CTI. Novamente eu mostro esse gráfico, e agora ele está mais bonitinho, né? Ele mostra o quê? O benefício potencial do cuidado paliativo mais precoce possível, de modo que haja uma coexistência de terapias modificadoras da doença, e tem que ver, você tem que prestar atenção no chamado filme da funcionalidade, né? Desde o diagnóstico, eu vou tentar passar aqui, esse gráfico mostra legal. Aqui é tipo, como se fosse a trajetória normal dessas doenças. Câncer, falência cardíaca e pulmonar e demência. Eles se comportam de maneira diferente, cada doença, e o indivíduo dentro de cada contexto de maneira diferente também. Mas o que é preciso ver é que o status funcional, né, a queda funcional, a queda de qualidade de vida que esse paciente tem durante esses processos de doença, isso é o que vai delimitar o quanto de cuidado paliativo ele precisa. Por isso está esse gráfico aqui. Então, à medida que a terapia modificadora de doença vai perdendo espaço, o status funcional vai piorando e o cuidado paliativo vai aumentando. Depois, acho que tem uns outros gráficos. E aí, você pensa em ações paliativas, sempre num plano terapêutico individualizado, que pode ocorrer na fase aguda da doença, na fase mais crônica, nos períodos de exacerbação e reexacerbação, na debilidade aumentada, que aí tem a ver com esse status funcional em queda, e nos últimos dias de vida. Os ambientes que ocorrem o cuidado paliativo são esses, né? Então, no hospital, emergência, internação, terapia intensiva. No ambiente domiciliar ou consultório, né? Em centros dias, que é um outro nível, que a gente acha que nem tem muitas instituições relacionadas a isso. Nas ILPIs, instituições de longa permanência, que a gente vê muito isso em idosos, e nas unidades exclusivas de cuidado paliativo no modelo hospice, que é, por exemplo, o HC4 INCA. Né? O que deve constar numa avaliação de cuidados paliativos? Né? Deve constar que você tem que avaliar muito bem os sintomas, então eu destaquei dor, fadiga, dispneia, síndrome da fragilidade e declínio funcional. Existe uma escala chamada Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton, ou ESAS, que ela resume todos os sintomas. Eu estou destacando aqui dor, cansaço e falta de ar, porque talvez seja o que a gente tem maior intervenção. Numa escala visual analógica também, né, de 0 a 10, e que o paciente dá o próprio valor ao sintoma dele. Se você for especificar, dá para você usar a MRC, que é uma escala que fala sobre a dispneia, a escala de Borg e a escala de dor. Então, isso aqui são todas escalas visuais analógicas, que o paciente tem que fazer uma correlação direta com a intensidade do sintoma dele e a pontuação que ele vai dar. Pensando em fadiga, existe a escala Piper, que foi validada no Brasil, muito utilizada em oncologia. Mas em fadiga, o pictograma da fadiga, que é bastante utilizado também em oncologia, e paciente com DPOC ou neuropatias. Essa escala é a FACT, que é muito utilizada em fadiga oncológica. E pensando no aspecto do declínio funcional, existem várias escalas, eu vou destacar aí o KPS, a ECOG e a PPS, né? Então, tem a escala que é chamada ECOG ou PPS, ou a Karnofsky. A Karnofsky Performance Status ela é bastante utilizada por pacientes oncológicos e em cuidado paliativo em geral. E o detalhe dela é que ela é medida em porcentagem, sendo um marco de queda de funcionalidade quando o paciente está abaixo de 50%.
A mesma coisa na PPS, que é a Palliative Performance Scale. Ela tem os domínios deambulação, atividade e evidência de doença, autocuidado, ingestão e nível de consciência. Então, quando o paciente está passando dos 60% para os 50%, é caracterizado que esse paciente está em queda funcional. Esse slide também é muito interessante. Olha, na avaliação do paciente, além do exame clínico habitual, além de conhecer a história natural das doenças, é importante utilizar esses tipos de escala, que são ferramentas, né, tipo a PPS, que são úteis na estratificação dos sintomas e na correlação entre queda funcional e o nível de aumento dos cuidados paliativos. Então, esse gráfico meio que resume o que eu falei. Mas e aí? O que faz um fisioterapeuta em cuidados paliativos? Entendo, cuidado paliativo precisa ser uma competência a ser desenvolvida pelo fisioterapeuta e por qualquer profissional de saúde, né? Então, por que eu contei essa história? Porque dentro de um modelo de competências, é necessário que você tenha um aspecto conceitual, você tem que saber que existe, é o conhecimento teórico. O aspecto técnico, saber o que existe, então você tem que desenvolver habilidades técnicas, o que de fisioterapia existe que eu posso aplicar. E o atitudinal, competência atitudinal, que é saber o que fazer, é pensar, beleza, eu já sei que existe, sei o que existe, mas e aí? Eu estou diante do paciente em cuidados paliativos, sem tudo de fisioterapia, mas o que eu posso usar dentro do cuidado paliativo ou não devo usar? Quais os objetivos? Participar ativamente do controle de sintomas, otimizar a funcionalidade e adaptações funcionais, promover a qualidade de vida e bem-estar, evitar as futilidades e obstinações terapêuticas e otimizar e prestar esclarecimento a esse binômio paciente-família. Aí você fala assim, ué, mas isso eu já aprendi em muitas disciplinas da fisioterapia. Bem-vindo, é exatamente isso. Fisioterapia em cuidado paliativo não é, você não vai aprender uma técnica nova para você utilizar essa técnica nova e mirabolante no paciente dentro do contexto em cuidado paliativo. Não é isso. É você, diante de todas as ferramentas que você tem, saber o que é benéfico para o paciente. E aí eu vou mostrar alguns casos. Os casos serão guiados, esqueci de falar aqui, né? São casos clínicos reais, guiados pela abordagem direcionada aos sintomas. Então, pensando aí na dor e síndrome da fragilidade. Isso é um referencial teórico, para quem quiser depois, fala comigo aí por e-mail, pelo Instagram, eu posso dar qualquer artigo sobre qualquer assunto que eu tiver falado aqui. E esse caso é um caso emblemático que eu mostro em diversas aulas. Qual é a situação? Uma jovem senhora de 41 anos, mulher, né, com câncer de mama avançadíssimo. Ela já tinha feito a terapia modificadora de doença. Ela tinha uma doença localmente avançada, regionalmente avançada, porque tinha metástase linfonodal, e tinha metástase cerebral, pulmonar, hepática e óssea. Ela tinha essa metástase óssea aí. Detalhe, esse raio-x aqui, que é a do membro inferior esquerdo, ela já tinha tido uma fratura patológica, e isso aqui é a melhor representação que eu já vi de uma pseudoartrose. Isso foi uma fratura patológica que não fez cirurgia, não operou, mas fez radioterapia. Então, formou um calo ósseo, controlou a dor, ela foi para casa de cadeira de rodas. Porém, com toda esse aspecto de destruição óssea, o que aconteceu foram virar ela no leito, porque ela precisava de muita ajuda e estava lúcida orientada, e ela declarou assim, quebrei o joelho. A queixa dela na emergência foi essa. E o quebrei o joelho dela foi isso. O o fêmur direito dela, mais distalmente, você pode observar aqui, ó, sinais de descontinuidade óssea. Ele teve uma fratura patológica enorme. O que foi feito? Repare, ó, membro inferior esquerdo já tinha uma postura mais viciosa, porque era uma fratura antiga, mas ela não tinha dor. E nesse membro aqui, direito, foi colocado um tutor longo, a mesma coisa do que o imobilizador de ligamento cruzado anterior, praticamente a mesma coisa. Para quê? Para no momento que não ia ser abordada cirurgicamente, a gente tentou alinhar ao máximo aquele foco de fratura, esse foco de fratura, reduzir um pouco a dor da paciente, correto? A gente alinhou, deixou a perna em posição neutra.
Ué, mas aí o fisioterapeuta só fez isso. O só isso já diminuiu a dor de Eva 9 para 10, para Eva 7, 6. Tá? Parado. Quando a gente colocou a calha antirrotatória, a gente alinhou mais o foco. Porque, perceba, a fratura estava torcida. E isso comprimia vasos, né? Sistema nervoso periférico, isso gerava muita dor. E como não ia ser tirada a causa da dor, não ia ter terapia modificadora dessa doença. E quem está ali com a doença é o paciente que está sofrendo. Então, a gente tinha que ter uma conduta emergencial. Então, a gente imobilizou e colocou a perna na posição mais neutra possível. A Eva diminuiu um pouco mais. Aí tinha um outro problema. Essa paciente estava viva ainda, né? E ela estava acamada e precisava ser cuidada. E aí a gente passou para outra etapa. Foi um trabalho multidisciplinar com a equipe de enfermagem. O que o paciente não podia fazer era fazer rotação do membro e muito menos abdução, né? E a gente conseguiu colocar aí um coxim feito por nós, né, em equipe, e a gente conseguiu virar ela literalmente de lado para o lado esquerdo, lado que a fratura patológica já tinha sido meio que tratada, ela tinha menos dor, a fratura da perna direita ficou mais ou menos alinhada, ela conseguiu tomar o banho e chegou uma Eva 3 para 4 durante o procedimento. Isso fazendo todo tipo de resgate medicamentoso. Entendo. Alguns dias acumulando. Oi? Tá falando comigo? Desculpa. Falou aí, eu pensei que estivesse perguntando. Um aluno que Fala abriu depois. o microfone e... Tudo bem. Sem querer. Não, sem problema. Sem problema. No final, pergunta aí. E aí, a gente conseguiu promover um cuidado para ela. Então, lembra? Controlou sintomas, gerou qualidade de vida, gerou dignidade. Essa pessoa precisa tomar banho. Então, isso foi um caso clínico bem interessante. Esse outro caso, um rapaz jovem, que pela cicatriz aqui, você está vendo, ele teve um tumor primário do osso da vértebra. Fez várias cirurgias, o tumor tinha um comportamento maligno, ele voltava sempre na vértebra. Então, ele gerou uma síndrome de compressão medular, que gerou, claro, uma dor neuropática nesse cara. Queixa dele, eu queria ficar sentado. Ele não sentava no leito, ele não tinha condição de ficar com a cabeceira elevada. O que a gente fez? Ele tinha síndrome de compressão medular, nesses casos a gente é indicado colete, mas não o colete rígido, né? Porque ele estava o tempo todo na cama. Então a gente pegou esse colete put, que é bem elástico e tem essas barbatanas com velcro, a gente tirou a parte metálica de trás e fizemos um uso terapêutico dele, né? A gente colocou ele um pouco mais acima, na região da compressão medular, para fazer um estímulo meio proprioceptivo nele e dar uma certa estabilidade. Ele já deu uma melhorada. E como ele tinha dor nessa região aqui da costela por conta de metástase, a gente instituiu a terapia por TENS, né? A eletroanalgesia por TENS, que é muito utilizado na fisioterapia, digamos, traumato-ortopédica, né? Só que com um aspecto importante, que muitos artigos americanos falam isso. O TENS lá fora é vendido na farmácia e ele é automodulável pelo próprio paciente. Então, a gente usou essa perspectiva, ensinou ele a usar, deixou no quarto dele, ele até foi para casa e levou esse TENS para casa, e a gente conseguiu que ele automodulasse. Detalhe, ele não mexia no tipo de TENS, não era na frequência, certo? E nem na modulação, ele mexia na intensidade. Né? Então, o canal que não era para ele mexer, a gente botava um esparadrapo, ele mexia só na intensidade. Então, lembrando que esse tipo de dor crônica, neuropática, ela já não estava mais no ramo físico, né? O paciente era extremamente angustiado, porque ele tinha dor o tempo todo, e isso melhorou a qualidade de vida dele, e ele, em algum momento, foi até para a poltrona, eu só não tenho foto disso. Outros aspectos, que aí é um pouco internação e um pouco visita domiciliar, que aí é uma experiência que eu vivi na minha vida, que, assim, mudou a minha vida profissional, pessoal, e eu, sinceramente, eu nunca mais, eu acho que eu vou viver isso na intensidade. Que é o quê? Isso aí são todos pacientes com processos oncológicos exteriorizados retais, certo? Ou seja, todos tinham tumores de reto ou de cólon da parte final e estavam exteriorizados. Aí você pensa, mas o que a fisioterapia pode fazer? Então, vamos lá. Queixa dos pacientes.
menos esse, né, perdão. Queixa dos pacientes, eles não conseguiam ficar sentados, nem na cama e nem em nenhum lugar. Esse paciente aqui, dessa boia azul, foi até no próprio HFAG. Ele estava tendo alta e me chamaram lá, eu era da internação ainda, dizendo que o paciente não consegue sentar porque tem dor assim, a gente ajeitou isso. Então, às vezes, uma adaptação funcional que gere melhor posicionamento, melhor convivência com a família, né? E isso gerando qualidade de vida para ele, e até um tipo de controle sintomático, é o que você precisa fazer. Aí você pensa assim, mas isso não tem no artigo. Não tem. Isso não tem no livro. Não tem. Mas isso é porque você conhece o cuidado paliativo, sabe o que você precisa fazer, como você precisa atuar, é detentor de todas as técnicas, mas na frente de um paciente você é outra pessoa. Então, eu enxerguei, essa pessoa precisa sentar. Tem uma espuma aí? Tem. Eu fiz um molde negativo, ela sentou. Foi isso que eu fiz. Essa situação aqui foi um dos casos mais sinistros que eu já vi na minha vida. Isso aqui era um tumor sangrante, que fazia muito curativo toda hora, e ele não conseguia deitar. Ele parou de comer, parou de conviver com a família, e eu peguei lá acho que era uma caixa de remédio com uma espuma mais grossa, fiz também um molde negativo, e desde esse dia ele conseguiu sentar melhor, conviver melhor com a família e teve qualidade de vida. A queixa do paciente era essa. Lembrando que a queixa era do paciente, não a sua, né? Esse foi também um caso emblemático. Vou até beber uma água. Já estou acabando meu tempo, já estou acabando, tá? Estava eu de plantão no CTI do HFAG, e essa era uma paciente idosa, frágil, síndrome da imobilidade, com demência avançadíssima. Não se comunicava, estava gastroestomizada, tinha também sonda, uma gastrostomia não funcionante, tinha passado sonda, tinha bronco aspirado. Tudo que não se devia fazer para essa senhora se fez, né? Porque ela tinha um processo avançado de doença, trataram a doença e não trataram ela, não cuidaram dela. Mas, enfim, ela parou no CTI lá, entubada, tá? E aí, ela não tinha, vamos lá, para o fisioterapeuta, né? Não tem proposta de desmame, então eu não vou ver muito bem essa paciente. Mas aí eu fui lá ver, né? E eu observei que ela estava com sinais vitais exacerbados. E aí eu descobri a paciente e me deparei com isso aqui. Ela tinha uma luxação quase que completa da glândula humeral. Então ela não dizia que estava com dor, que ela estava sedada, ou tentando ser sedada, e ela tinha sinais de dor, porque ela se mexia, mesmo sedada, recolhia o braço, ela tinha frequência cardíaca e pressão arterial sistólica aumentada, e estava meio que fazendo uma posição antálgica. E mesmo estava sendo feito medicação para dor, ela estava com dor, porque o que estava gerando dor era isso. Aí eu conversei com a médica de plantão, ela fez uma analgesia um pouco maior, eu com todo cuidado, respeitando a anatomia e a fragilidade da paciente, vamos dizer, reduzi um pouco essa luxação, ficou mais ou menos igual a esse slide aqui, e coloquei uma tipóia. Cara, minutos depois ela diminuiu os sinais vitais, parou de recolher o braço, melhorou o semblante, aceitou um pouco mais a sedação, a gente interpretou que ela estava com menos dor, ela faleceu durante a madrugada e eu quero acreditar que com menos dor. Então, assim, isso foi uma atuação da fisioterapia no fim de vida, na terapia intensiva. Então, nunca diga, não tenho o que fazer. Ainda que você não faça nada, ainda que o não fazer seja uma não intervenção, mas nunca diga isso. A partir de agora, você não diga isso. Sobre a fadiga e o declínio funcional, também tem uma vasta literatura sobre isso, desde prescrição de atividade aeróbica e fortalecimento no paciente oncológico, até exercícios voltados para a atividade da vida diária e autocuidado. Tem vários. E aí eu quero destacar que é possível que a paciente com linfedema, com síndrome de compressão medular tratada, possa fazer condicionamento aeróbico, usar um dispositivo auxiliar de marcha. Então, não é impeditivo que o paciente faça algum nível de condicionamento aeróbico, algum nível de fortalecimento muscular. Lembrando que a terapia ou o exercício não pode ser pior do que a doença, não pode gerar mais catabolismo do que a doença. Então, esquece um pouco aquelas prescrições do American College of Sport Medicine, que aquilo ali é para o paciente oncológico que lê o livro, né?
ele é para o paciente oncológico americano, australiano, europeu. Ele é o cara que está muito bem, está lá no início do tratamento. Ele aguenta fazer esteira melhor que a gente. No cuidado paliativo oncológico no Brasil, por exemplo, o paciente já vem com a doença bastante avançada. Então, fatalmente, ele vai ter isso aí, ó, linfedema, síndrome de compressão medular, e tudo isso levando a astenia e fadiga. Então, é possível de se fazer, sim, condicionamento aeróbico. Esse foi um outro caso emblemático de um paciente com tumor de próstata, metástase local e metástase óssea, e ele, devido a muita quimioterapia, ele fez neuralgia pós-herpética, né? Que é uma síndrome pós-quimioterapia ou até mesmo paraneoplásica. E aí ele se utilizava de tudo, ele fazia alongamento, fortalecimento, treinava marcha, ele era o paciente do ambulatório, né? E ele fazia o TENS também, naquele mesmo esquema de aprender a modular. Então ele foi um paciente que ficou em acompanhamento ambulatorial no INCA-HC4 durante 5 anos. Quando ele um dia, a doença evoluiu, né, ele parou de ser funcional, todo aquele filme da funcionalidade fez efeito. Todo mundo entendeu, a doença avançou. Não faz mais sentido, vamos dizer, entubar esse paciente, tentar reverter a insuficiência respiratória dele, fazer hemodiálise, isso seria obstinação e futilidade terapêutica. Por quê? Durante 5 anos ele viveu em cuidados paliativos com total qualidade de vida. Um outro caso que me chama muita atenção era uma paciente com um processo oncológico hepático, com uma ascite de repetição tirada de 4 a 6 litros desse abdômen por paracentésio, porém, sempre que tirava, era paciente de visita domiciliar, a gente botava assim, meio que sincronizado, para fazer a paracentese, ela vinha fazer, né, na emergência. Quando voltava para casa, a gente reforçava esse, vamos dizer assim, esse aspecto funcional, né, e de otimização das atividades básicas da vida diária. Então, ela conseguia ficar fora da cama, bem sentada, fazia um tipo de fisioterapia respiratória, né, andava pela casa, né, e fazia até algum tipo de exercício mais ativo. Para o quê? Para se manter ativa para o processo de autocuidado. Então, utilizar as atividades básicas da vida diária para orientar o seu plano terapêutico em cuidados paliativos é uma coisa essencial. Você vai ler artigos que a pessoa fala, não, condicionamento aeróbico 3 vezes por semana, com tantos % da frequência cardíaca. Cara, essa não é a realidade da população em cuidado paliativo aqui no Brasil. Não é. Se você conseguir chegar na casa de um paciente, seu paciente domiciliar, ou na enfermaria, e pensar em 10 coisas, tentar efetivar 5, mas fizer 3 coisas, 3 condutas, que efetivamente gerem qualidade de vida, conforto e façam ele ser funcional para o autocuidado dele, você vai estar fazendo um excelente trabalho de fisioterapia em cuidados paliativos. Aqui é mais um aspecto aí, mais um capítulo, né, que é do paciente internado ou internado em terapia intensiva, e é só para destacar a importância do que a Raquel já falou bastante. Então, assim, olha só a interseção do que ela falou com o que eu estou falando. Todos esses pacientes aí, ou eles entraram no CTI em cuidados paliativos pela sua doença de base, só que ninguém nunca tinha dito, e na terapia intensiva isso exacerbou os sintomas, né, muito mais complicações, iatrogenias, e a doença parou de ser possível de ser tratada, e talvez a gente conseguiu tratar mais o paciente, ou cuidar mais do paciente. Então, isso aqui é para destacar que pacientes em cuidados paliativos podem, sim, ser ativos no leito, e isso gera mínima qualidade de vida para eles, né? Então, isso aí é para destacar o papel da progressão funcional no leito e a sedestação terapêutica e até alguns exercícios mais ativos, certo? Aqui, eu não sei se dá para ver, essa senhora queria sentar para ver as netas, as fotos das netas. Essa senhora era bastante falante, conversava a beça. Esse rapaz aqui foi um rapaz muito jovem, ele era previamente ígido, não tinha doença nenhuma. Sofreu um politrauma muito semelhante ao paciente que a Raquel mostrou, só que ele evoluiu mal, certo? Então, as terapias para modificar a doença dele, ou o contexto de politrauma dele,
prejudicaram outros órgãos vitais, que passaram a ser não funcionantes, passaram a ficar doentes. Então, ele era rígido, sofreu um acidente, a terapia curativa o tempo todo para tratar ele, só que ele teve uma transição muito rápida para os cuidados paliativos e entrou em cuidado ao fim de vida. Mas aqui foi um desses momentos de lucidez dele, que a gente meio que fez uma coisa mais lúdica, ele treinou um boxe aí, digamos assim. Então, você manter o paciente minimamente ativo com a técnica que você quiser, ou com a chamada mobilização precoce no leito, é extremamente válido para manter o paciente minimamente ativo, com qualidade de vida, e isso melhora diversos sintomas, né, do paciente. Então, não é porque o paciente está em cuidados paliativos, você não vai mobilizar no leito. Se ele puder, você vai. E aí, são outros exemplos, destacando aí a manobra de Mingazini para avaliação em membros inferiores e membros superiores. Essa é uma paciente que também teve uma história parecida com essa, mais crônica anteriormente, que cronificou muito, ficou muito tempo internada. E você está vendo, ela está fazendo um exercício aí meio que numa diagonal funcional, sem ser PNF, mas está empurrando o peso do meu corpo. Então, ela está fazendo força, né? Que foi importante para ela, porque essa paciente chegou a ficar de pé. Sobre a dispneia, suplementação de oxigênio e extubação paliativa, eu vou comentar rápido. Tem diversos artigos que falam sobre isso, sobre a suplementação de oxigênio ao fim da vida. Ele é amplamente utilizado, 70% dos pacientes, se tiver dispneico, usam oxigênio muito sem precisar, e 30% em ambiente domiciliar. Diversos estudos em populações diferentes sugerem evidências crescentes que o oxigênio em cuidados paliativos e principalmente em cuidados ao fim de vida, ele não é benéfico e, muito pelo contrário, ele é desnecessário. Salvo quando houver algum grau de reversibilidade hipoxêmica, né? Existe aí a situação do fan effect, que é o efeito do ventilador no rosto. Ventilador mesmo, né? Um está até aqui em cima de mim. Que ele tem efeito nos receptores da mucosa nasal e oral, tem uma melhor relação custo-benefício e tende a aliviar a dispneia. Existe um artigo de revisão sobre isso. Para quem quiser, eu posso mandar. E a suplementação de oxigênio no fim da vida é considerada, em muitos contextos, futilidade terapêutica. Sobre a VNI em cuidados paliativos, tem diversos artigos, o que a gente já leu, o que a gente ainda não leu, e aí tem duas referências muito interessantes. Essa da Respiratory Care, né, que traz duas situações. Quem defende a VNI em cuidado paliativo diz que aumenta a chance de sobrevida, especificamente para causas reversíveis, aí, edema agudo de pulmão, exacerbação da DPOC, com hipoxemia ou insuficiência cardíaca congestiva. Aumenta o conforto do paciente próximo à sua morte e proporciona, melhor dizendo, tempo adicional para receber familiares ou resolver pendências. Então, eu quero fazer VNI porque eu estou esperando o paciente, o meu familiar, vir de outro estado, por exemplo, né? E quem condena diz que impede a ortotanásia, que seria o processo natural de morte, e favorece a distanase. Então, não sei se você já ouviu falar, mas VNI, em algum contexto, pode ser considerada distanase, está impedindo o processo natural de morte do paciente, prejudica o paciente, né, que limita a comunicação, e pode ser considerada obstinação terapêutica. Então, assim, não é que não é para usar, existe utilização, eu vou falar no próximo slide. É importante delimitar os chamados endpoints, né, até onde eu vou com a VNI. Então, ela tem que ser, interessante isso. O que a European Respiratory Society e a American Thoracic Society, num compêndio, em 2017, o que elas falam sobre isso? Existe a VNI em cuidados paliativos, né? Ela tem uma indicação moderada, né? Recomendada conforme as condições. Tipo 1, VNI para suporte de vida sem limitação da terapia, que é para aquelas causas reversíveis. Desejo de receber a VNI para sobreviver à internação, tem a ver com o paciente. E a VNI para aliviar a dispneia, mas sendo que sobreviver não é um objetivo. É o paciente que às vezes escolhe morrer fazendo a VNI, que não vai acontecer, mas no momento que ele perder a consciência, talvez seja retirada a VNI e faça aí a sedação paliativa. Aqui são alguns exemplos, né? Então, a VNI como processo de reversibilidade. Então,
proporcionou que esses pacientes aí, todos DPO6, fizessem coisas que lhe dessem prazer. Sair da cama para ler um livro, sair da cama para fazer um crochê. Então, isso é o uso da VNI em cuidado paliativo, gerou qualidade de vida, controle do sintoma e gerou benefício evidente ao paciente. Uma situação que foi um tumor de pâncreas, que cursou com metástase hepática e uma ascite volumosa, e a paciente ela já tinha feito a sua diretiva antecipada de vontade, disse que não queria ser entubada e determinou que queria fazer a VNI até que perdesse a consciência. Foi feito, ela fez durante bastante tempo a VNI, observado situações de machucar o rosto, né, e das contraindicações absolutas, e quando não foi mais possível, ela foi feita uma sedação paliativa e ela faleceu sem a exacerbação do sintoma respiratório. E eu acho que esse é o último slide. Foi um paciente que era de fora do Rio, estava querendo esperar que os familiares chegassem, e ele pedia para fazer a VNI sempre que estava precisando controlar o seu sintoma. Foi uma VNI por demanda, digamos assim. E por que essa foto ela é interessante? Lembra que eu falei que tem aí a situação da dimensão da espiritualidade? E aí te faz pensar o que é sagrado para o outro, né? Então a gente não está falando de religião. Aqui, por acaso, você identifica como talvez a religião católica, ok. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do que é sagrado para o paciente. E eu me peguei atendendo um paciente que queria ficar com a figura de um santo do lado dele. Então, assim, isso gerava conforto para ele, talvez até muito mais do que a própria terapia que você estava fazendo com ele. Então, é um aspecto importante. Considerações finais. A fisioterapia em cuidados paliativos ela está avançando a passos largos, tanto que a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, fez um evento, tem mais ou menos uma semana, no qual eu tive a oportunidade de participar de duas formas, né, do Fórum de Fisioterapia em Cuidados Paliativos, o primeiro, da ANCP. Eu participei montando um documento que vai aí trilhar as diretrizes e as habilidades mínimas para qualquer fisioterapeuta atuar em cuidados paliativos gerais, né, ou em abordagem em cuidados paliativos, como assim, por assim dizer. E tive a oportunidade de dar uma palestra que finalizou o evento. E eu já vou dizer que ela não está devendo nada a essa palestra que eu estou falando aqui para vocês, tá? Voltando a essa situação dos níveis de cuidado paliativo, o que a gente fez no simpósio foi baseado nessas 10 competências centrais para cuidados paliativos. Essas competências são para todos os profissionais. O que foi feito foi, a gente pegou esses vários documentos que já existem, muitos para medicina, muitos para enfermagem, a gente está adequando para a fisioterapia. E uma reflexão que eu preciso falar de novo é essa. O cuidado paliativo precisa ser uma competência a ser desenvolvida por todos os profissionais de saúde, porque cabe a nós o desafio de continuar a assistência com criatividade, ética e baseada em evidência, mesmo sem poder conter a evolução da doença e os efeitos adversos do tratamento, reafirmando o foco no paciente, sempre objetivando controle de sintomas, qualidade de vida e conforto. Como não poderia deixar de ser, fazer uma homenagem à minha mãe, né? Com essa frase aí, que eu gosto muito de uma banda que eu adoro. Então, aí, essa é a família Pena, né? Que está no processo aí de perder um ente querido, mas a vida é assim, esse é o ciclo. E essa é a minha mensagem final. O cuidado paliativo ressignifica a vida e dignifica a morte. Muito obrigado. E aí? Estão me ouvindo, gente? Já me ouviram a beça, né? Estamos sim, professor. Tá um pouco baixo. Não estou ouvindo direito, não. Deixa eu botar o fone aqui. Calma aí. Vou aumentar aqui o som. Aumenta aí. Eu não estou ouvindo quase nada. Tá melhor?
Tá ótimo agora. Bem, é isso. Eu passei aí uns 10 minutinhos, me perdoa, tá? Não, tudo bem. A palestra foi excelente. A gente queria agradecer muito pela sua palestra, principalmente você ser um ex-aluno da faculdade. É A isso gente aí. fica muito orgulhoso por isso. Que você se formou, foi para o mundo afora, né? E hoje está retornando aí, a gente vendo quanto que a sua carreira tem muita importância nesse caso da vida dos pacientes. E a gente queria agradecer novamente mesmo. Eu vou Eu passar que aqui agradeço. por algumas perguntas. Acho que a gente teve 2 perguntas só. E aí eu vou ler cada uma delas e o senhor pode ir respondendo, tá bem? Tá bom. A primeira pergunta foi do Carlos. Ele perguntou qual era a sua opinião sobre a gastrostomia em idosos. Qual a minha opinião sobre a gastrostomia em idosos? Isso. Gastrostomia, né? Gastro. Então, olha só. Caramba, que pergunta, né? Então, para a gente responder isso, e aí eu não estou respondendo só como fisioterapeuta, né? Estou respondendo assim como profissional de saúde de uma forma geral. Toda terapia, toda intervenção cirúrgica, toda abordagem no paciente precisa ser benéfica para ele, tá? Precisa ser bioeticamente correta. Então, ela precisa trazer benefício e não malefício. Então, vamos lá. Quando que uma pessoa, idoso ou não, precisa fazer uma gastrostomia? Quando ela tem muito provavelmente algum processo tumoral, vamos lá, que impeça do alimento percorrer o sistema gástrico, né? Ou ela tem algum impedimento, alguma impossibilidade de engolir, tem a disfagia. Se a gente estiver falando de uma gastrostomia temporária para resolver um problema no idoso e que, devido à doença de base dele, tem grande chance dele reverter a gastrostomia, muito provavelmente ela é super indicada. Ou de doenças que não afetam a vida, porém tiram a capacidade dele em engolir. Também tem a sua indicação. Agora eu vou dizer um aspecto que não tem indicação. Por exemplo, o aspecto da minha mãe. A minha mãe tem demência avançada, está em cuidado paliativo desde esse início desse processo. Isso já tem aí 20 anos ou mais. Ela, no momento, lembra a escala do PPS? Ela está com PPS em porcentagem entre 20% a 10%. Nenhuma terapia modificadora de doença vai melhorar isso. Ela já não fala, é disfágica, né? Há anos ainda faz alimentação de conforto, ou fazia, no caso. Tá alguns dias que ela não ingere comida, para ela é completamente contraindicado via artificial de alimentação, via nasal ou de gastrostomia. Por quê? Não vai melhorar a qualidade de vida, não vai melhorar o desfecho, vai ser agressivo para ela e muito provavelmente vai deixar ela viva, vai promover uma distanásia e não uma ortotanásia. Entenderam o que eu falei? Sim. Então, é isso. Eu gosto de usar exemplos práticos porque você simplesmente aprende na pele. Caramba, olha a Vênus aqui, que bom que ela está aqui. Tudo bem? Legal. Então, exemplos práticos, né? Exemplos reais você não tem como contestar. Eu não estou falando de algo que eu acho ou que eu li. Eu estou falando de algo que eu estou vivendo. Então, acho que é a melhor resposta. Verdade. A gente tem uma segunda pergunta para o senhor, foi da Fernanda, e ela perguntou sobre a influência dos familiares sobre o DNI e o DNR. Não entendi. A influência dos familiares sobre o quê? Sobre o DNI e o DNR. DNI e DNR? Professor, eu acho que é sobre aqueles protocolos do Not Intubate e do Not Resuscitate que você já tinha falado anteriormente.
Cara, eu não estou ouvindo, desculpa. Tá muito baixo. Me reproduz aí, Carolina. O que é DNI, DRI? Eu não consegui entender. Era sobre os protocolos do Norte e do State. Eu não consegui entender o outro. Deixa eu ver se por mensagem que me mandaram. Você tá me escutando? Agora estou melhor. Fala Agora de novo. sim. Desculpa, gente. Eu acho que são sobre aqueles protocolos que você falou anteriormente, sobre o do Not Intubate e o do Not Resuscitate, que tinha até uma tatuagem aparecendo. Ah, tá. Entendi. Tá, entendi. Então, para isso, cara, quando isso chega a esse nível de o paciente, claro que ali, aquilo existe mesmo, o paciente fez uma tatuagem de não ressuscitação, eu já vi uma de não intubação. Quando chega a esse nível, pensa, o cara não decidiu isso horas antes de morrer, não. Por isso é que a comunicação eficaz, né, e compassiva e empática, desde o início, é fundamental, porque dá a opção do paciente entender, opa, eu tenho uma doença que afeta a minha vida, pode me levar à morte, eu já quero decidir o que vai acontecer. Então, isso foi feito através, com certeza, de uma diretiva antecipada de vontade bem conduzida, né? E muito provavelmente de uma coisa chamada testamento vital, que é o quê? É um documento feito por advogado e por cartório, né? Em que o paciente registra oficialmente a sua vontade, a sua diretiva antecipada com o que vai acontecer com ele no final da vida. Feito isso e dito isso, é bem improvável que o familiar conteste isso, porque é uma coisa que veio construída, sabe? Não é algo que foi decidida nos momentos finais da vida. Então, eu diria que é isso. Não quando chega a esse nível, os familiares não têm muito problema com essa aceitação. Agora, quando pensa na bola de neve, é um diagnóstico que afeta a vida, está em cuidado paliativo, a equipe nem o médico não informa, tudo é levado como se na próxima vez que ele fosse no médico, fosse dar um remédio, que ele fosse ficar curado. E aí ele não sabe desse processo, não pode decidir, não pode interagir com o seu próprio cuidado, né, o seu próprio processo de doença. A doença tem uma história natural, ela evolui, o paciente muitas vezes não sabe do que ele tem exatamente ou como a doença vai evoluir, por isso que eu falei do pacto do silêncio, é muito comum. E aí, quando tudo converge para o final da vida, a terminalidade e o óbito, a família fica desesperada e bate no peito, dizendo assim, quero que faça tudo pelo meu pai e pela minha mãe. Esse fazer tudo significa o quê? Intubar um paciente nos seus momentos finais de vida, ele com uma doença extensa, sabe? Tipo, um tumor com 5 tipos de metástase. Isso vai mudar a vida dele, entende? Então, por isso que isso, em geral, não é uma coisa feita nos momentos finais de vida. Isso é feito muito antecipadamente, certo? Olha só, eu sei que já acabaram as perguntas e eu estou falando a beça, mas eu posso fazer uma pergunta para vocês? Posso, Carolina? Você me permite? Permito. Por que numa turma, né, agora tem 30, mas por que numa galera muito de fisioterapia, eu sei que tem maior galera de fisioterapia, por que ninguém me fez nenhuma pergunta sobre fisioterapia? Por quê? Estou aqui, ó, doido para falar, ninguém perguntou nada sobre fisioterapia. Perderam a oportunidade, eu acho. Eu acho que a gente vai ter que programar um novo simpósio, uma nova palestra. Sei. É isso. Ó, gente, então olha só, antes da gente terminar, eu quero dizer o seguinte. Mesmo que você não queira, não quero ser especialista em cuidado paliativo. Ok, eu também não sou. Eu queria dizer que eu também não sou. Eu não tenho título de especialista em cuidado paliativo, mas eu tenho uma vivência de 15 anos em cuidados paliativos, beleza? E estou reestudando sempre, retroalimentando essa ideia do conceitual e de entender como a minha profissão pode atuar nesses contextos. Então, eu tenho hands-on, eu tenho pele em jogo, e por isso que eu estou podendo falar aqui com vocês.
Então, mesmo que você não queira ser especialista, é importante que você aprenda cuidados paliativos, porque você vai topar com esses contextos muitas e muitas vezes na sua vida, nesses diversos ambientes que eu falei, e vai ser benéfico, respeitoso e muito gratificante para o seu paciente e para você também, que você saiba intervir. Então, seja um ótimo fisioterapeuta especialista no que você quiser e aprenda cuidados paliativos. Para quem quiser saber mais sobre isso, o meu Instagram é Rodrigo Pena SS, já estava no slide, né? Eu tenho, desde 2017, desenvolvendo um trabalho de disseminação da ideia de cuidados paliativos e mais profissionalmente no último ano. E em breve, aí, 2021, penso em fazer alguns cursos e mais voltados para a fisioterapia e para o público em geral. 2021 aí, se a pandemia deixar eu me reorganizar, vamos ter novidades. Novamente, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz em falar na minha casa. E parabéns para vocês, parabéns para os alunos da Uniswan que estão aqui também. E é isso. Vida longa à fisioterapia. Vida longa. E aí, só para fechar, como a Raquel citou mais cedo, Cora Carolina, para falar também que eu acho que tem tudo a ver com essa palestra. Que eu me lembrei aqui de uma frase dela, que dizia que a gente não pode acrescentar dias à nossa vida, mas a gente pode acrescentar vida aos nossos dias, né? Que é bem importante. Perfeito. Isso aí, tem tudo a ver com a questão do cuidado paliativo. Isso é uma frase muito utilizada para começar a explicar o cuidado paliativo. É exatamente isso. A vida, às vezes, pode ser efêmera. E você, como profissional de saúde, você tem o dever de acrescentar mais vida àqueles dias. E você pode fazer isso. É só você se capacitar. Exatamente isso. Muito bom. Verdade. Bom, eu queria muito agradecer a participação do professor Rodrigo Pena, que está passando por um momento delicado familiar agora, e mesmo assim se dispôs a brilhantemente dar essa palestra para todos nós. Obrigado mais uma vez, professor. É isso. Eu que agradeço ao Carlos, ao Tiago, que eu convivo mais lá, a Carolina, que conduziu aí brilhantemente a minha fala. Desculpa aí, eu tive umas confusões de palavras e tal, mas confesso que a minha mente está um pouco embaralhada aí. Mas essa é a vida. Isso me fez bem aqui. Foi bom. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Encerramos, então, a nossa palestra de hoje. Lembrando a vocês que quinta-feira tem mais, umas 2 palestras, e a gente terminar com chave de ouro o nosso simpósio. Convidar o professor também, se puder assistir. Tá? Muito obrigado a todos pelo dia de hoje, que foi maravilhoso. As 2 palestras se conectaram de uma forma incrível e todas as 2 foram sensacionais. Boa noite a todos. Valeu, galera. Espero ter acrescentado aí algum conhecimento, aí, alguma experiência dividida com vocês. Forte abraço, brigadão. Até a próxima. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo.